E aí a gente viu, encerramos o capítulo 11 e hoje nós vamos ler os 5 primeiros versículos do capítulo 12, amém? E diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja. Para quê? Para os maltratar. Então o rei Herodes deu uma ordem: prenda esses crentes aqui para eles serem maltratados. Põe eles na prisão, encarcerados, para eles serem maltratados. Versículo 2: mandou matar a espada Tiago. Mandou assassinar Tiago, irmão de João. Então Herodes mandou prender os crentes, mandou maltratar os crentes, mandou matar com espada Tiago, irmão de João, que era o filho de Zebedeu. Esse não é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago, é outro Tiago. E matou então Tiago ao fio da espada. Versículo 3: vendo que isso agradava os judeus ficaram felizes com isso. Prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E aí uma informação aqui: e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, Pedro lançou Pedro na prisão, entregando ele a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Então, mandou prender Pedro. Pedro foi para a cadeia. Herodes mandou 4 equipes de 4 soldados cada, 16 soldados fazendo turno de 4 em 4, para que Pedro ficasse sendo vigiado 24 horas por dia. 4 turnos, com cada turno 4 soldados vigiando Pedro 24 horas. Por quê? A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Era matar Pedro, assim como matou Tiago e assim como matou outros. Versículo 5 e último: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Amém? Resumo desses 5 versículos que a gente leu: a igreja enfrentava uma terrível perseguição e morte por causa de Jesus. Assim como Jesus foi morto e assassinado por aval e desejo dos judeus, agora os seus seguidores também passam por isso. Também sofrem perseguição, prisão, morte. Eles estão sendo procurados para serem assassinados por causa de Jesus. E a gente vê que os judeus estão felizes com isso. A Bíblia nos conta, que Lucas relata aqui em Atos, que Herodes percebeu, depois que mandou matar Tiago e prendeu alguns cristãos, que os judeus ficaram felizes e satisfeitos com isso. Então, como eles ficaram felizes e satisfeitos, Herodes provavelmente queria ganhar a aceitação dos judeus, porque era alguém que estava conquistando territórios ali, que conquistou um território muito grande. Esse Herodes, que foi o terceiro Herodes, né? Teve o avô, teve um tio, e ele agora, o Herodes. A gente teve o Herodes o Grande, a gente teve o Herodes Agripa, e agora esse Herodes aqui, que é o sobrinho do segundo Herodes. Ele percebeu que os judeus ficaram felizes com o assassinato de Tiago, com a prisão dos presos, e aí, dos crentes. Aí ele manda então prender o Pedro. E os judeus ficaram felizes com isso, apesar de estarem celebrando, vivenciando, comemorando uma festa, uma data que eles chamam de pães sem fermento, ou pães asmos. A igreja enfrentava perseguição e morte, os judeus estavam felizes com isso, e apesar de ser a celebração deles dos pães asmos. E por último, a igreja orava sem cessar para que Pedro fosse solto da cadeia. Amém? Era esse o cenário, era isso que estava acontecendo ali. Importante a gente saber um pouquinho sobre essa festa de pães sem fermento, de pães asmos. Que festa era essa que os judeus estavam celebrando, que os judeus estavam comemorando, que fez com que Lucas observasse algo estranho, dos judeus ficarem felizes com aquilo, apesar de eles estarem comemorando essa festa dos pães sem fermento. Então a gente vai lá para Levíticos
é quando Deus instituiu essa festa, Levíticos 23, 6, para a gente entender um pouquinho, só um pouquinho. Deus diz assim, Levíticos 23, 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês vão comer pão sem fermento. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, daí vocês não fazem nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão uma oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia. Então o Senhor disse para fazer essa festa, 7 dias sem comer pão, sem comer pão com fermento, ou seja, comendo pão sem fermento. E nesses dias não fazer nada, não trabalhar, sejam dias santificados, santos, consagrados ao Senhor. Sem fazer coisa errada, sem tentar, né? E aí a gente vai lá para Êxodo, para a gente ver um pouquinho mais disso aqui. Êxodo 12, 17. Êxodo 12, 17. Diz assim: guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Vocês vão comer pão sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento na casa de vocês. O que é esse negócio de não ter fermento na casa de vocês, nesses 7 dias, comer o pão sem fermento? Porque todo aquele que comer pão com fermento ou levedado vai ser eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro quanto o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pão sem fermento. Na sequência, Moisés chama os anciãos e diz: escolhe um cordeiro para a família, mate um animal e por aí vai. A gente sabe que a Bíblia é uma coisa só. É difícil você conseguir entender o real, o significado mais profundo do que alguns versículos estão dizendo, sem você entender toda a Bíblia. A gente vê que o Antigo Testamento, o tempo todo, está apontando para o Novo Testamento. E quando chega o Novo Testamento, a gente consegue entender a explicação do Antigo. Quando Moisés manda matar o cordeiro e celebrar a Páscoa, o que ele está dizendo? Tem um sacrifício, um bichinho inocente vai morrer e vocês vão celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa, para vocês lembrarem que vocês estavam lá no Egito e lá vocês eram o quê? Escravos. Vocês tinham que trabalhar forçados, vocês não tinham salário, vocês eram resto, era coisa, vocês não eram gente. Mas aí eu mandei um libertador. Quem era o libertador? Moisés. Aquele libertador fez o quê? Pegou o povo da escravidão do Egito e levou embora dali, libertou. E aí, no Novo Testamento, a gente vê quem é o cordeiro? Jesus. Quem é o novo Moisés? Quem é o libertador que Moisés estava apenas tipificando, apenas apontando para a gente entender melhor quando chegasse o momento? Jesus. Da mesma maneira que tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, os pães sem fermento representavam a pressa que os judeus tiveram que sair dali do Egito. O fermento é o último ingrediente que a gente coloca na massa, não é? Mexe tudo, acabou tudo, põe ali o fermento, mexe pouco, nem bate muito, mexe pouco. Então, um pão feito sem fermento representa o quê? Que eles tiveram que sair às pressas, teve que interromper o processo de panificação, teve que interromper o processo do pão. Isso era para eles lembrarem que eles tiveram que sair correndo, para lembrar tudo que Deus fez. Então, essa era a ideia da festa dos pães sem fermento. Mas aí, a gente vê que isso também aponta para algo que a gente vai entender melhor no futuro. E Jesus nos explica, lá em Mateus 16, abre comigo em Mateus 16,
Mateus 16, a partir do versículo 5. Em Mateus 15, o capítulo anterior, Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece essa história? Todo mundo conhece? Eles estavam muito tempo com fome ali. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para muitas mil pessoas comerem. Acabou de acontecer isso. Acabou de fazer a multiplicação. O povo acabou de encher a barriga. Jesus vai para outro lugar. E aí no versículo 5 diz assim: olha, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, eles esqueceram de levar pão. Acabaram de comer o pão da multiplicação. Acabaram de ver o milagre e sobrou 12 cestos. Quem lembra? Do mundo. E aí, quando atravessou o lago, eles falaram: esquecemos de levar o pão. Aí Jesus disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles começaram entre eles lá a discutir. Ele diz isso porque nós não trouxemos o pão. Que negócio é Jesus falar cuidado com o fermento do saduceu, o fermento do fariseu? Bom, fermento, pão, fermento. Ah, Jesus está falando esse negócio de fermento porque a gente esqueceu o pão. Aí no versículo 7, no versículo 8, Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não ter pão? Como quem diz assim: por acaso quem multiplicou lá não pode multiplicar aqui? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram de sobra? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como vocês não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Eu também não ia entender. Certeza, falou pão, fermentos, já ia falar, esqueci o pão. Aí Jesus diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí então eles entenderam que Jesus lhe tinha dito que eles tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aí caiu a ficha que quando Jesus falou para eles cuidado com o fermento dos saduceus e do fariseu, Jesus não está dizendo com o pão, de comer de verdade. Jesus está falando cuidado com o alimento que eles dão para você espiritual. Cuidado com a doutrina. Cuidado com o que eles ensinam, com o que eles inserem, que muitas vezes pregam e nem vivem. Então a gente já começa a entender um pouquinho melhor aqui sobre o pão, sobre o fermento. E aí a gente vai lá em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, ver o que Paulo vai falar. 1 Coríntios 5. Paulo diz: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda, incha toda a massa? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa, como de fato já são, sem fermento. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha só, está falando de pão, de fermento e de Páscoa. Mesmo assunto, tudo junto. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade, o pão da verdade, e por aí vai. Amém? Nós já vamos chegar aqui no ponto final com relação à festa dos pães sem fermento. João, nem precisa abrir, depois vocês podem ler com calma, João capítulo 6 inteiro. João 6, 28, Jesus vai falar sobre o pão. As pessoas vão falar para Jesus assim: você é Deus mesmo? Você é o Filho de Deus mesmo? Então prova para a gente. Por quê? Porque Moisés deu sinal para a gente que ele era de Deus. Porque Moisés fez o maná, um pão, cair do céu para a gente comer. E você? Qual sinal você vai dar? E Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação do pão, tá? Quando isso acontece. Aí ele fala assim:
quem deu o pão para vocês do céu não foi Moisés, foi Deus. Sim. E ele vai explicando que o maná que foi jogado lá do céu para o povo no deserto comer, aquele pão especial, quem deu foi Deus. Que Moisés era apenas o intercessor, mas quem mandou o pão foi Deus. E aí Jesus encerra dizendo, quer saber? Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim não tem mais fome. Aleluia. Eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o pão. E aí Jesus vai falando em João 6, 27, 28, 29, que o pão, na verdade, que caiu lá no deserto, também era uma tipificação para o pão final e verdadeiro e completo que viria no Novo Testamento, que era Ele mesmo. Eis aqui o pão que vos alimenta, o pão de que alguém comer nunca mais tem fome. Eu sou o pão melhor do que o maná, melhor do que o pão que eu mesmo multipliquei. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. E aí a gente começa a montar todo o quebra-cabeça e consegue entender que a celebração dos pães sem fermento nada mais é do que uma festa para celebrar a vida de Jesus, para celebrar a libertação que recebemos através de Cristo eternamente. O cordeiro, o pão, o maná, aquele que explica e resume todo o Antigo Testamento nele. Essa era a razão da celebração da Páscoa e dos pães sem fermento. E aí a gente consegue entender então a ironia dos judeus. Aí a gente consegue entender a observação que Lucas fez quando ele diz assim: os judeus estavam felizes porque Tiago foi assassinado. Tiago foi assassinado porque pregava a Páscoa verdadeira. Tiago anunciava Jesus, o pão da vida. Tiago anunciava o maná. Tiago anunciava o pão sem fermento, sem pecado, o pão purificado. E enquanto ele anunciava esse pão, eles celebravam a festa do pão, matando Tiago. Que ironia! Os cristãos anunciavam o pão vivo, os cristãos anunciavam Jesus, enquanto os judeus comemoravam a festa do pão sem fermento. E mesmo eles celebrando a festa do pão sem fermento, eles mandavam assassinar os seguidores do pão, os seguidores de Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu vejo aqui nesse texto. O que a religiosidade pode fazer conosco? O perigo do auto-engano que a religiosidade traz para a nossa vida. Os judeus zelavam pela palavra de Deus, zelavam pela verdade de Deus, amavam tanto Deus, mas a religiosidade tomou conta deles de uma forma que o auto-engano entrou no coração. E enquanto eles faziam tudo isso em nome de Deus, eles matavam o próprio Deus, os seguidores de Deus, os seguidores do pão. Que bom que ninguém tem o poder para fazer isso com o povo de Deus, sem a permissão dele. E mesmo que faça, a gente sabe que quem está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele é a própria vida. Mas o que eu quero trazer para nós aqui hoje, para a nossa vida, igreja, é esse primeiro ponto. A religião e o auto-engano. Isso não acontece e não aconteceu naqueles dias com os judeus. Isso pode acontecer comigo e com você. A religiosidade tem um poder muito forte de impregnar em nós um auto-engano, de tal maneira que a gente não consegue enxergar que a gente está errado, e de todo o nosso coração a gente acha que está fazendo conforme a vontade de Deus. Esse é o poder que existe na religião. E existem alguns sinais vitais que a gente pode observar na nossa vida para a gente orar e expulsar a religiosidade, o auto-engano da nossa vida. A gente vê que Pedro estava comendo com os gentios, devia estar lá comendo uma feijoada, e aí Paulo entra, e quando ele vê Paulo entrando e ele sentado com os gentios, ele se levanta correndo e sai de perto dos gentios, porque ele sabe que Paulo é um judeuzão, e ele tem medo do que Paulo vai pensar dele.
apesar dele mesmo ter tido uma visão, a gente viu aqui o texto de Cornélio, e Deus falou para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. A religião tem o poder de fazer a gente se preocupar muito com a opinião dos outros, a tal ponto de deixar de lado a opinião de Deus. Que bom que Pedro tinha um amigo crente de verdade, que confrontou ele ali do erro dele, que apontou a religiosidade nele e fez o auto-engano cair dos olhos de Pedro. Que bom se nós tivermos amigos assim, para chegar em nós e falar: irmão, você está ficando religioso, entrou um auto-engano na sua vida, você não está percebendo, você está falando uma coisa, está vivendo outra. Que bom seria se tivéssemos amigos Paulos, e se tivéssemos o caráter cristão de Pedro, para suportar esse confronto. Muito menos enganados viveríamos. Alguns sinais vitais para a gente detectar, um radar, para a gente detectar que o auto-engano e a religiosidade está entrando na nossa vida. O amor e a compaixão começam a se esfriar. Quando começamos a olhar para a pessoa sofrendo, e isso não nos dói. E isso passa de forma despercebida. E isso passa como uma notícia que não me dói nada, porque daqui a pouco já vai ter outra notícia dessa, e mais uma, e mais uma. Quando isso não me afeta mais. Quando eu ouvi que alguém foi para a Disney e eu ouvi que um irmão está passando fome, está com uma doença, está sofrendo, passando dor. Essa informação bate do mesmo jeito no meu coração. É um alerta para a gente tomar cuidado. Outro sinal vital importantíssimo para a gente detectar que o auto-engano e a religiosidade está começando a tomar conta de nós. Quando a gente começa a ter muita facilidade para detectar os pecados das pessoas e nenhuma facilidade para enxergar o nosso. Quando a gente começa a ter um radar apurado para enxergar o pecado dos outros, quando a gente consegue sentir o faro do pecado do outro, mas o nosso, a gente fica sem faro algum, com a sensação de que a gente está cada vez mais próximo de Deus, e isso faz com que a gente olhe para o próximo cada vez mais longe de Deus. Esse é um sinal que a religião tomou conta do coração. Porque eu nunca devo medir a minha santificação com a do meu irmão. Quando eu faço essa comparação de santificação entre eu e o meu irmão, eu posso até me achar mais crente, mais superior do que ele, mas a Bíblia manda a gente olhar como alvo e como parâmetro a vida de Jesus Cristo, o Santo dos Santos. E quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais podre eu consigo me ver. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais o meu pecado começa a feder, e menos tempo eu tenho para olhar o pecado do irmão. Quando eu consigo com muita facilidade olhar para a vida das pessoas e ver quanto pecado, quanta falta de espiritualidade, quanta mentira, mas isso não acontece comigo ao mesmo tempo. Quando na minha vida eu não vejo nada, eu só vejo nos outros. Atenção, liga o radar, liga o alerta. A religião está aí no seu coração. Quanto mais próximo de Jesus, mais eu vejo o meu pecado. Porque Ele é santíssimo, Ele é santíssimo. Isaías, quando teve a visão do trono, ele caiu com a boca no chão e ele gritou: ai de mim, pecador! Que vai ser de mim? Eu vou morrer, porque os meus olhos viram um Deus impuro, um Deus puro e santíssimo, e eu sou impuro, e eu habito no meio de pessoas de impuros lábios. Isaías não gritou: ai socorro, o que vai ser dos meus amigos pecadores que ficam no Facebook o dia inteiro, com decote fazendo coisa feia. Ai Senhor, socorro, coitada dessa nação. Ele disse: ai de mim, ai de mim. Quanto mais próximo do Senhor Jesus, mais eu enxergo a minha justiça, que é trato de imundícia. Quem aqui já viu o símbolo da justiça? É chamada de deusa da justiça. Em escritório de advocacia sempre tem uma. É uma mulher, meu avô já conhece de cor. É uma mulher. Mas em Brasília ela fica sentada. Brasília ela fica sentada, né? Ela nem está de pé. É uma mulher, símbolo da justiça. É uma mulher com os olhos vendados, ela tem uma venda amarrada e ela tem uma balança na mão, aquela balança antiga que tem 2 pratinhos. Isso representa a justiça. Por quê? A justiça é cega porque ela é imparcial, ela não pode ir do lado de um e do outro. Ela tem que ter o mesmo peso e a mesma medida para todas as partes.
fiel da balança é uma espada. Aonde? Fiel da balança? O fiel da balança? Fiel da balança é uma espada. É uma espada. É uma espada que segura os dois pratinhos. Essa balança significa o quê? Também que não tem imparcialidade. Que ela não tem parcialidade, que ela é imparcial. Ela vai pesar aqui de um lado e do outro, para onde a balança for, né? Então ela está querendo dizer que essa justiça é perfeita. Pobre imagem falsa. Acontece que a nossa balança da justiça, quando eu penso nessa imagem da balança, e eu penso no ser humano, na minha balança, a nossa balança é quebrada, a nossa balança é podre, a nossa balança é enferrujada, a nossa balança é estragada, porque a nossa balança sempre pesa de um jeito para os outros e para nós ela pesa de outro jeito. Porque quando eu vou ver os pecados das pessoas, eu coloco um peso no que eu falo, no que eu penso, mas quando eu vou pensar na minha vida, no meu pecado, a balancinha pesa um pouquinho menos, às vezes nem pesa para o meu lado. E esse é um exercício, igreja, para a gente fazer, para que o auto-engano e a religiosidade que entrou no coração dos judeus não entre no nosso coração. E se já entrou, que saia do nosso coração em nome de Jesus. E o terceiro ponto, para a gente analisar um radar, para a gente detectar o auto-engano e a religiosidade, são as orações. As orações. Por quantas andam as minhas orações? Como têm sido as minhas orações? Quando a sua oração começa a se tornar uma reza, começa a se tornar repetição, tem alguma coisa errada. Deus manda a gente orar sem cessar, não manda a gente rezar e a gente repetir. A igreja orava sem cessar. E o sinal de que a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, está começando a ser tomado pela religiosidade ou engano, é quando a nossa oração é superficial e repetida. A mesma oração sempre. Atenção, liga o radar. A religiosidade está batendo ainda. Primeira coisa que a gente vê então aqui nesse texto é o que a religião e o auto-engano é capaz de produzir na vida de alguém. Segunda coisa que a gente vê aqui é uma igreja que orava sem cessar. E eu me lembro do Dr. Shedd falando sobre oração. Ele falou assim: quando você acorda, quando você dorme, na sua vida, alguém precisa lembrar você de respirar? Alguém aqui tem que colocar um despertador para respirar? Eu não posso esquecer de respirar. Hoje eu tenho que respirar. Ninguém precisa lembrar de respirar, porque o oxigênio está em nós. E a gente respira sem ninguém nem te falar que você precisa respirar. Você nasce quando você sai do útero e o médico dá lá um tapinha. A primeira coisa que você faz é respirar. E daí ninguém nunca mais precisa te lembrar na sua vida que você tem que respirar. Porque a respiração é algo automático, instintivo, instantâneo do ser humano. E o Dr. Shedd dizia assim: assim como o oxigênio é natural para a sobrevivência humana, a oração é necessária para a sobrevivência de um cristão. Um cristão que não ora é um cristão que está faltando oxigênio. Um cristão que está uma semana sem orar é um cristão que está precisando ser entubado urgente para receber um oxigênio do Espírito Santo novo. Não deveria ser algo que a gente precisava pôr o despertador no celular ou entrar numa corrente de oração para receber o WhatsApp para lembrar. Deveria ser como o oxigênio, deveria permear nossa mente e nosso coração o dia todo, porque é o contato com o dono da vida, a oração. É a conversa com o dono da vida. É a conversa com o Criador do universo. A oração é oxigênio para a vida do cristão. Cristão que não ora, não ouve a voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus vai ouvir qualquer outra voz. Essa igreja orava sem parar. Orava por quem? Pelos cristãos que estavam sendo perseguidos. Eles oravam pela vida de Pedro, a Bíblia fala. Existem Pedros hoje? Existem Tiagos hoje sendo mortos ao fio da espada? Existem crentes encarcerados e presos por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Muitos.
muito lugar do mundo. E essa igreja que ora sem cessar por eles ainda existe? Será que ela ainda existe? Porque os Pedros sendo aprisionados, os Tiagos assassinados, ainda existem. Tem aqueles que dizem que Apocalipse, a grande tribulação, é um período que vai vir e muitos vão sofrer. Mas tem aqueles estudiosos que dizem que nós já estamos vivendo esse período de tribulação. Muitos cristãos têm dificuldade de acreditar que nós já estamos vivendo o período da tribulação, porque diz, nós temos livre acesso a cultuar e a louvar. Mas nós temos. Milhões de outros cristãos não têm. Milhões de outros cristãos vivem a tribulação hoje, 2019. Muitos cristãos estão sendo decapitados agora, se não negarem o nome de Jesus. Muitos cristãos estão sendo afogados agora, em 2019, como Pedro e Tiago, se não negarem o nome de Jesus. Para a gente, a grande tribulação e a perseguição será uma coisa futura. Porque nós temos aqui um culto com porta aberta, televisão e rádio e YouTube para poder ouvir o Evangelho. E eu posso orar na cama, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, na chuva, não é? Mas para muitos cristãos, esse texto de Atos é hoje. Eles são os Pedros, eles são os Tiagos, eles são os João Batista decapitados, eles são Paulo, eles são esses perseguidos. Será que nós vamos viver esse período ou será que já não está acontecendo? E se está acontecendo, cadê a igreja dando respaldo e clamando e intercedendo por esses cristãos? Eu estive num culto num café da manhã na igreja metodista e eu ouvi o testemunho de uma chinesa, de uma Coreia do Norte, fala como? Norte-coreana? De uma norte-coreana desse tamanho, né? Que eu nem consegui ouvir sem chorar a mensagem dela. Ela foi presa 10 vezes porque não negou o nome de Jesus. Ela foi espancada durante sua prisão. Em todas as vezes que ela foi presa, ela tinha apenas um pedacinho de bolo de milho para comer o dia inteiro, e assim era todos na prisão. A filha dela de 20 anos foi estuprada na frente dela porque não negou a Jesus, e ela viu a filha sendo assassinada, estuprada na frente dela. O marido dela é um pastor clandestino na Coreia do Norte. Ele foi assassinado na frente dela e da filha, antes da filha ser estuprada. Ela ficou sozinha, sem o marido, sem a filha, com esse trauma todo. E mesmo assim ela não negou a Jesus. E mandaram ela para essa prisão. E algumas presas conseguiram fugir. Ela foi para a China. E lá na China ela morou por alguns anos. E lá na China, enquanto ela estava nessa prisão, todo o desejo maior do coração dela era poder louvar a Deus. E ela não podia louvar ali na prisão, porque se alguém ouvisse, ela ia morrer. Ela disse que ela louvava um hino que ela aprendeu na harpa, na mente dela. E um dia ela estava chorando muito, com muita vontade de louvar a Deus. Ela queria gritar o nome de Jesus, ela queria adorar bem alto. E o Espírito Santo falou para ela: filha, eu vou mandar uma chuva bem forte, um temporal. Quando começar a chover, vai lá fora e começa a me louvar na chuva, porque ninguém vai ouvir sua voz. E então começou a chover um grande temporal. E ela foi lá fora na chuva. E aquela chuva com aqueles trovões. E então ela começou a cantar: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E o barulho da chuva não deixava ninguém ouvir. E foi o momento mais feliz da vida dela, porque ela pôde soltar e cantar a todos os pulmões quão grande era o Deus dela. E ela foi deportada para a China. E lá na China, ela começou a evangelizar uma vizinha. E a vizinha aceitou a Jesus. E ela foi trabalhar de empregada doméstica numa casa de uma família. E quando ela chegou para trabalhar nessa casa, a moça estava com câncer. Eles comunistas não poderiam de forma alguma ter outra religião. E ela falou para o dono da casa: eu conheço alguém que pode curar sua filha. Ele disse: quem? Ela disse: Jesus. E ele falou para ela: você vai ser presa, você é uma louca. E começou a falar. Mas a filha começou a chorar e falou: papai, por favor, eu estou entre a vida e a morte.
Dá uma chance ao menos para a gente ver se não é verdade. E o pai ali relutando, vendo a filha em estado de vida ou morte, autorizou então que ela orasse. Ela pôs a mão na cabeça da filha e começou a clamar o nome de Jesus. E começou a clamar o nome de Jesus. E começou a orar pelaquela moça. E a moça foi curada de um câncer no útero. E aquela família de chineses se converteram a Jesus Cristo. E todos os dias eles oravam escondido baixinho, até que uma vizinha percebeu um movimento estranho e denunciou eles, a família toda. O pai era conhecido como um comunista, se defendeu e acreditaram nele. E então eles oraram pedindo para Deus uma estratégia para louvar a Deus. Eles compraram um cabrito, um bode. E aí eles tinham que levar o bode para pastar todo dia na montanha, lá longe. Então a família inteira ia com o bode, levar ele para pastar. E enquanto o bode pastavam, eles louvavam e cantavam com grande, ó meu Deus, com grande, ó meu Deus, com grande, ó meu Deus, lá no alto da montanha. E essa norte-coreana viaja pelo mundo todo, contando o testemunho dela, assim como uma vietnamita, que eu também ouvi lá na Metodista, contar o testemunho dela, né, mãe? Que teve 10 filhas mulheres, e aí chamavam ela de amaldiçoada, porque mulher é uma maldição para eles, tinha que ser filho homem para ser bem sucedido. E ela orava pedindo homens para ser pastores, e Deus deu 10 filhas mulheres. Ela falou: Senhor, eu consagrei e te pedi filhos para serem pastores. Deus falou: mas as 10 vão ser mulheres de pastores. E as 10 filhas são mulheres de pastores. E eles têm uma gráfica que imprime Bíblia clandestina lá no Vietnã, e eles transportam páginas da Bíblia na gráfica do marido dela escondido. As 11 filhas com os 11 genros pregam o evangelho às escondidas, distribuindo de uma em uma página, e eles trocam lá no Vietnã. E a igreja que precisa interceder por eles, cadê? Nós estamos vivendo um evangelho muito confortável, igreja. Muito confortável. Muito confortável. E muito longe do que os nossos irmãos estão vivendo. E o que move o nosso coração é a oração. Porque a oração não é um momento onde eu falo com Deus apenas. Por isso que às vezes é muito chato para a gente orar. É muito difícil a gente vencer essa barreira da oração. Porque a gente pôs na cabeça que orar é ficar falando com Deus. E como a gente não vê Deus ali, então parece uma coisa cansativa. Mas a oração é um momento que a gente fala e a gente ouve Deus. Quando a sua oração começar a romper esse comecinho que você só fala e não ouve, quando você começar a orar e esperar em silêncio, e você orar e você vê Deus agindo em resposta da oração que você fez, aí a oração começa a ser maravilhosa. A oração passa de um fardo a ser algo magnífico e maravilhoso, de tal maneira que você vai desejar orar todos os dias. E se alguém te atrapalhar no momento de oração, você não vai mais permitir, porque você vai entender que a oração é a hora que você ouve o seu Deus falando com você. E por último, para finalizar, a gente viu que a hipocrisia que a religião traz para nós e o auto-engano que está por trás da religião. A gente viu a importância da oração. Aqui era uma igreja que orava sem cessar. E por último, eu quero encerrar falando da vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho meditado muito nessa palavra. Pastor Reginaldo citou um versículo em Efésios, e eu quero ler lá em Efésios. Quero ler Efésios 5,15. Na hora? Efésios 5,15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é o quê? A vontade do Senhor. Ele está dizendo: não vivam como tolos, que vivem por viver uma vida após o outro, empurrando com a barriga, correndo atrás do rabo. Ele diz: vivam como sábios, porque o tempo é mau. O que é viver como sábio?
procura entender qual é a vontade do Senhor. Procura entender qual é a vontade dele. Viver conforme a vontade de Deus é viver como um sábio. E aí eu quero ler com vocês também. A gente está falando sobre orar, sobre oração. 1 Tessalonicenses, Colossenses 1:9. Olha a oração que Paulo faz. Colossenses 1:9. Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar, o verbo orar. Não paramos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele não orou pedindo para Deus tirar ele da prisão, ele estava preso. Ele não orou pedindo comida e roupa porque ele estava na cadeia. Ele não fez aquelas orações de prosperidade para Deus, como a gente costuma fazer na minha casa, para precisar de comida, me ajuda, me tira dessa, me tira daqui. Ele não orou pedindo para sair dali, não pediu comida, visita, não pediu jumbo na cadeia, não pediu roupa. Ele orou pedindo o tempo todo para que os cristãos tivessem transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. E em toda sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Versículo 10. Porque dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês vão ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e com toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Viver de forma sábia é viver buscando de todo o coração entender qual é a vontade de Deus. Amém. Na palavra de Deus, na Bíblia, a gente vê a vontade de Deus para a nossa vida em vários aspectos. 1 Tessalonicenses 4:3, a gente vê que a vontade de Deus é que a gente seja santificado, que sejamos santos e deixemos o pecado todo dia. 1 Tessalonicenses 5:18, a gente vê que a vontade de Deus é que sejamos gratos em todas as circunstâncias, que a gente não murmure, mas a vontade de Deus é que a gente tenha um coração grato. Em João 15:7, a gente vê que a vontade de Deus é que a gente obedeça os mandamentos dele. A gente vê na Bíblia que a vontade de Deus é que a gente anuncie o quê? O Evangelho. A gente sabe a vontade geral de Deus na Bíblia. Mas eu estou dizendo de uma coisa ainda maior. Eu estou dizendo da gente saber qual é a vontade específica de Deus para cada um de nós. O que Deus quer da minha vida? O que eu posso fazer? O que eu nasci para fazer? Que vai completar no reino de Deus aquilo que Ele desejou para a minha vida em específico. A gente fala que a gente não é um acidente, que Deus planejou a nossa vida. A gente vê Deus falando para várias pessoas que ainda no ventre da mãe, Ele desejou que um fosse profeta, que o outro fizesse isso, que o outro fizesse aquilo. Qual é a vontade específica de Deus para a minha vida? Eu vi o Dr. Chet falando uma vez que as pessoas fazem a faculdade, se formam e buscam suas profissões e casam, muitas vezes sem perguntar para Deus, qual é a sua vontade específica para a minha vida? Será que a gente tem medo dele falar, a vontade que eu tenho para a sua vida é que você seja um Pedro, que seja um enviado para um lugar onde vão te perseguir, e ali eu quero usar você para anunciar o meu Evangelho. Será que a gente tem medo da vontade específica que Deus tem para a nossa vida? Só o que a gente ora e pede para Deus é que Deus faça da gente pessoas bem-sucedidas em tudo que a gente fizer. Mas pouquíssimas vezes a gente pergunta para Deus o que é que o Senhor quer especificamente que eu faça. O Senhor quer que eu seja um médico? Eu amo a medicina, eu amo a área da saúde. O Senhor quer que eu seja um médico para ali na minha profissão, eu ser um médico do Senhor, que vai salvar vidas e ajudar pessoas. O Senhor quer que eu seja um enfermeiro. O Senhor quer que eu seja um pedreiro, para ali naquela obra eu ser usado pelo Senhor. O Senhor quer que eu seja um professor, para ali quando eu estiver dando aula, o Senhor capacite e use minha vida também para ser excelente dando aula. Porque Deus não é, a
gente tem uma coisa da Igreja Católica Antiga que tem uma separação do clero para o leigo. O clero é um povo especial e tem um contato com Deus. E o laicado, os leigos, ou seja, aqueles que não fazem parte da igreja, de um cargo ministerial, esses eles são inferiores. Tanto é que o padre, ele toma o cálice e a igreja não, a igreja só come o pão. Porque existe um entendimento de que eles são superiores. E a gente entende hoje, à luz das Escrituras, que somos todos iguais. Gálatas 3:28, o Espírito Santo agora foi derramado sobre toda a carne, não existindo mais homem nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil. Todos aqueles têm direito de ter acesso ao trono da graça. Qual é então a vontade específica de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Onde eu posso ser útil? Eu tenho buscado isso para a minha vida, igreja. Entender especificamente o que Deus tem para mim, além da vontade geral de Deus que eu conheço. Qual é a vontade específica de Deus para mim? Porque quando você entende isso, qual é a vontade de Deus para você, você encurta muitos caminhos da sua vida. Você tira muito atraso de vida. Você consegue arrancar da sua vida muita distração. Quando você tem esse foco, quando você tem isso na mente, quando você entendeu qual é a plena vontade de Deus para você, você encurta o processo de sofrimento. Você encurta o processo de andar no deserto. Você chega mais rápido. Por isso Paulo está dizendo em Efésios, não viva como um tolo, viva como um sábio. Procure entender qual é a vontade de Deus para você. Por isso Paulo vai orar em Colossenses dizendo, eu oro para que transborde dentro de vocês a vontade de Deus para a vida de vocês. Não sei o que Pedro pensava antes de conhecer Jesus, mas depois que ele andou com Jesus, ele entendeu a vontade geral de Deus e ele entendeu a vontade específica de Deus para a vida dele. Se o final foi dolorido, o depois do final está sendo glorioso e maravilhoso. Nós poderemos um dia contemplar com os nossos próprios olhos. Aleluia! Eu peço hoje aqui, igreja, em nome de Jesus, que você tome cuidado e vigie, assim como eu, para que a religião e a religiosidade não tome conta do seu coração. Eu peço hoje aqui em nome de Jesus, para que nós sejamos uma igreja que ora, que não reza, mas que ora, que conversa com Deus, que rasga o coração diante de Deus. Uma igreja que clama pela outra parte do corpo que está sofrendo perseguição. E por fim, eu oro aqui hoje, em nome de Jesus, para que todos nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar?